Quais são os benefícios de uma boa comunicação? Na aula de hoje, lição de número 7, aqui da classe do Juvenis, nós vamos aprender que a boa comunicação constrói pontes de relacionamentos com o nosso próximo e também com Deus. E é claro que eu espero muito que Deus possa confirmar a palavra no seu coração. Eu me chamo Pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal ou me segue no Spotify. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, esperando que Deus em Cristo trabalhe na tua alma através dessa aula para que você seja um canal de bênção na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Na aula de hoje nós vamos abordar especialmente sobre o tema da nossa lição, que trata sobre a importância da comunicação, lição de número 7 aqui da classe do Juvenis, e eu te convido agora de forma especial para lermos então a palavra de Deus em nome de Jesus. E nesse momento eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo confirme ao teu coração a mensagem de hoje em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe do Juvenis. Essa lição vai cair no dia 18 de fevereiro de 2024. Neste trimestre estamos trabalhando um texto escrito pelo pastor Jonas José de Oliveira, que trata sobre o tema Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. O tema da aula de hoje, lição 7, trata sobre a importância da comunicação. É interessante você iniciar a aula pelas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o versículo introdutório que se localiza hoje em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Lê esse texto. É interessante também você realizar a leitura bíblica em classe de hoje, que se localiza em Romanos também, capítulo 12, versículos agora 9 ao 21. Você pode estar lendo esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal e no Spotify. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Lembrando também que toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos postando essa lição da classe do Juvenis, onde você tem acesso ao nosso material para preparar as tuas aulas, organizar a tua aula para a glória de Deus. Então, toda quarta às 18 horas, eu te vejo por aqui, em nome de Jesus. Na lição de número 7, escrita e comentada pelo pastor Jonas José de Oliveira neste trimestre, nós estamos abordando especialmente, como um todo, feliz por inteiro que Deus preparou para mim. E na aula de hoje, lição 7, nós vamos abordar de forma direta com você sobre a importância da comunicação. Isso quer dizer que Deus nos criou como seres humanos, e seres humanos são relacionais. Em outro sentido, quando você observa a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, você vai perceber que esse texto organizado pelo pastor Ezequiel Soares traz então uma perspectiva muito interessante em descrever que os seres humanos, ou seja, as pessoas como você, foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. E são seres também comunicáveis, que criam pontes de relacionamentos. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Na perspectiva bíblica, nós vamos perceber que a comunicação está relacionada nessa linha de envolvimento pessoal. Você pode estar trabalhando a comunicação social, você pode estar trabalhando a comunicação em uma área profissional também, e você pode estar trabalhando a comunicação na tua área sentimental. Você pode observar isso também dentro das escrituras. Quando nós olhamos na perspectiva horizontal, nós percebemos que os seres humanos são criados então para se relacionar. Desde o Gênesis, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso não fala apenas de uma relação sexual entre um homem, mulher, marido e mulher, mas está também descrevendo
que o ser humano também precisa ter um relacionamento com aquele que é o seu semelhante. E aqui nós estamos aprendendo sobre essa visão de relacionamento, construir pontos de amizades, construir também pontos de relacionamento. E é interessante também destacarmos que nós aprendemos com o outro, ou seja, todos os dias nós estamos em uma linha de aprendizado. Você aprende na escola, mas você também aprende com aquele teu avô, com a tua avó, com aquele irmão veterano da igreja, que tem uma experiência diferente da sua, mas tem uma corrente de ensinamento a nos passar. Às vezes nunca foram para uma universidade, não têm um curso superior, mas têm uma sabedoria de vida que é muito interessante e transmite um aprendizado muito relevante para a nossa vida. E esse aprendizado é transmitido também através da comunicação. E a comunicação hoje é a bola da vez. Se você já perceber, você vai perceber de forma muito clara que a partir das redes sociais, do boom da internet, especialmente a partir desses programas e aplicativos que existem hoje, os seres humanos estão então conectados em uma grande rede que nós chamamos de internet, para facilitar a nossa comunicação. E as boas novas do Evangelho também são propagadas a partir da comunicação. Nós nos comunicamos uns com os outros, falando de Cristo, anunciando Jesus, falando do verdadeiro Evangelho. Então, a aula de hoje traz essa perspectiva sobre a importância da comunicação. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, se inscreve no canal, deixa teu likezinho também. Por gentileza, se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo. É tanta gente boa que está aqui conosco, colocando aí de onde estão nos assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil também. Eu quero agradecer você que toda semana está aqui comigo, estudando nas lições da Escola Bíblica Dominical. Olha, esse projeto nós iniciamos para ajudar os professores da IBD da nossa igreja e, graças a Deus, tem alcançado outras igrejas, outros professores também, e eu espero que você seja alcançado por Jesus e muito obrigado pelo teu carinho, você que está aqui. O primeiro ponto da lição vai tratar agora sobre a importância da comunicação. Nós vamos definir isso com você e eu espero que Deus te use na palavra na IBD da sua igreja. Neste primeiro ponto da lição, a nossa abordagem então passa pela definição da comunicação. Nós fomos criados para comunicarmos uns com os outros. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, e você pode estar lendo como dica da própria lição, está também em Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde Deus criou você, criou os seres humanos, as pessoas, para se comunicarem. Isso faz parte então do nosso relacionamento uns para com os outros. Lembra que nós estamos olhando em uma ótica na horizontal e não na vertical. Claro que nós temos um relacionamento com Deus em nossas orações, a partir do momento que você aceita Jesus, mas a abordagem aqui é olhar no seu relacionamento para com o outro também. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos destacar a abordagem da lição como proposta do pastor Jonas, o autor da lição. Ele trata sobre esse seguinte argumento, que nós somos seres comunicáveis, ou seja, você é comunicável, nós somos comunicáveis. E é importante nós apresentarmos isso. Se você observar a ação da própria Trindade na teologia construída na visão da Trindade, você vai perceber pelas Escrituras que o próprio Deus ele se relaciona entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um relacionamento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28, observe a palavra que está em Gênesis. Façamos de comum acordo, comunicação. Aqui nós temos, então, um grande exemplo pelas Escrituras, essa perspectiva da comunicação. E os seres humanos também são seres comunicáveis, ou seja, imagem e semelhança do Senhor. E aqui nós percebemos, pela palavra, que pelas Escrituras aprendemos de forma muito interessante que somos feitos para a construção de relacionamentos. Então, a comunicação, ela facilita o nosso conhecimento do outro, da perspectiva do mundo, facilita também o nosso aprendizado.
Mesmo se a pessoa, por exemplo, não tiver condições de fala, for uma pessoa surda, você vai perceber que hoje já existe a própria linguagem, que é a linguagem de Libras, ou seja, a língua brasileira de sinais, que possibilita a comunicação para os nossos irmãos que são surdos. Aqui na nossa igreja, nós temos o Ministério EFATá, que tem uma classe especial de escola bíblica dominical que facilita essa comunicação entre as pessoas que são surdas, ouvintes e surdos. É interessante que quando você observa isso, você acaba descrevendo e entendendo também, percebendo pela palavra, que Deus criou os seres humanos, então, para esse relacionamento, para o aprendizado, para a comunicação. Nós somos pessoas que precisam de pessoas. E nesse sentido, nós descobrimos também que essas pontes de comunicação nos ajudam agora a conhecer os nossos semelhantes. E aí nós podemos ajudar o outro com oração, com a perspectiva do ensino da palavra, com a perspectiva também do entendimento das coisas que estão à nossa volta. Nós aprendemos com as outras culturas, aprendemos a partir da comunicação, aprendemos também com os outros saberes, aprendemos a partir da comunicação. Então, nós somos feitos exatamente para nos comunicar. Esse é o grande poder que nós recebemos da parte de Deus também. Avançando, segundo o subtópico, nós vamos entender agora sobre os benefícios de uma boa comunicação. Quais são, então, os benefícios de uma boa comunicação para que possamos, então, passar isso para os nossos alunos? Os benefícios de uma boa comunicação, conforme o pastor Jonas José de Oliveira, o autor da lição, são benefícios que nos levam agora a essa linha que eu estou traçando com você, a linha do aprendizado. Nós aprendemos com as experiências dos outros. Nós aprendemos com as experiências daqueles que estão antes de nós. E daí uma palavra também para você que está num contexto de igreja. Nós aprendemos com as experiências daqueles pastores mais antigos que estão nas nossas congregações, que às vezes não tiveram oportunidade de estudo como você já está tendo. Mas a experiência ministerial, a carreira que essa pessoa tem, é também um grande exemplo que pode nos ensinar a partir da comunicação. Nós aprendemos com os exemplos, nós aprendemos com o diálogo, com a conversa. A comunicação também traz o benefício de compartilharmos o Evangelho. Gutierrez Cerqueira, também no seu texto O Espírito e a Palavra, publicado pela editora CPAD, vale a pena você ler esse texto, ele destaca uma frase bem interessante, que nós estamos vivendo em uma era que possibilita muito a facilidade da pregação e comunicação do Evangelho. Então, nós precisamos utilizar esses recursos com sabedoria para compartilhar a palavra de Deus. Na lição, você vê o exemplo do apóstolo Paulo, que em Tessalônica pregou o evangelho por 3 sábados na sinagoga, através da comunicação, e as pessoas se converteram. A comunicação ela não serve só para evangelizar, mas serve também para discipular alguém. Então, o discipulado anda entrelaçado com a comunicação. Nós comunicamos com palavras, mas também comunicamos com ações, com exemplos de vida, com a nossa maneira de ser, de servir a Cristo. O nosso testemunho também é um meio e uma fonte de comunicação. Pega isso e deixa Deus te usar. Terceiro subtópico, avançando na lição. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula, envie esse vídeo para ele e para ela. O terceiro trata sobre a bênção da comunicação com Deus. Agora nós vamos olhar em uma perspectiva na vertical. Neste terceiro subtópico, como proposta do pastor Jonas, agora nós vamos observar o melhor meio de comunicação que existe. Esse meio de comunicação não é a internet, não é o Wi-Fi, mas o melhor meio de comunicação que existe é a nossa comunicação com Deus através da oração. A oração não tem falhas. A oração, ela não é cortada. A oração não chega com atraso, mas a oração nos leva ao trono da graça com Deus. Quando nós vamos para a palavra, nós descobrimos que através da oração, nós aprendemos então a ter um relacionamento profundo com Deus. Pela oração, você pode ter um relacionamento com Deus. Veja isso como é rico também para o teu crescimento em Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador,
temos então o benefício de se tornar templo e morada do Espírito de Deus. Isso facilita a nossa comunicação com Deus. Afinal de contas, as Escrituras fazem questão de dizer que ele habita em nós e também é o nosso intercessor, intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis através das nossas orações. Quando você busca a Deus em oração, você então tem uma comunicação. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz, ó, orai sem cessar. Ele se refere à igreja. A igreja deveria orar sem cessar. Você, como pessoa cristã, você pode buscar a Deus. Aí você pode perguntar, qual é o método ou meio de oração? Primeiro, tenha o coração quebrantado diante do Senhor. Tenha o coração movido em um arrependimento que busca por misericórdia e clame ao Pai como seu Pai, como Jesus ensinou. Você pode orar em pé, sentado, ajoelhado, dependendo da tua condição física. Você pode orar deitado também. Tem exemplos nas Escrituras sobre isso. O importante é que o seu coração esteja quebrantado em Deus. Você vai perceber que teve um profeta na Bíblia chamado Jonas que orou ao Senhor no ventre de um grande peixe, no mar, e Deus ouviu a sua oração. Deus também pode ouvir a sua. É só você se quebrantar e colocar o teu coração diante de Deus. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre os perigos agora da falta de comunicação. Que Deus abençoe você. Deixa o likezinho aí e eu espero que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Neste segundo ponto da lição, como proposta do pastor Jonas, nós vamos observar esses perigos da falta de comunicação, ou a comunicação violenta. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vale a pena você ler esse texto em sala de aula, compartilhando esse versículo junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento. Quais os fatores negativos da falta de comunicação? O pastor Jonas José de Oliveira também destaca de forma muito sábia na lição que a falta de comunicação ela vai trazer alguns prejuízos para você. A pessoa pode entrar em um estado de solidão, pode acarretar também a depressão, em alguns casos acarreta também a ansiedade. Quando você observa também essa perspectiva, você vai perceber que muitas pessoas, especialmente adolescentes, juvenis que estão trabalhando com vocês, alguns se isolam nos seus quartos e vivem agora outro tipo de comunicação, ou seja, uma comunicação que não é sadia somente a partir dos jogos online que são fornecidos pela internet, se comunicam apenas com as telas. Há uma necessidade de ter comunicação um para com os outros, olho no olho, ter uma espécie de relacionamento. Muitos jovens hoje têm uma dificuldade muito terrível por causa da comunicação. Alguns entram no caminho da agressividade pelo fato de estarem inseridos em determinados jogos online que, na realidade, não trazem nenhum crescimento e nem a valorização de si mesmo. É interessante você observar que a comunicação, ela traz então o benefício de construir relacionamentos. Quando esses relacionamentos não são construídos, há uma espécie de isolamento. E os seres humanos não foram feitos para se isolar. Somos feitos para a construção de relacionamentos, aprendizado com o outro, e esse aprendizado então gera crescimento. É claro também que nós precisamos observar como está sendo desenvolvida a comunicação. Existem casos que alguns adolescentes e juvenis também precisam de um tratamento, um conhecimento de um profissional. Há uma necessidade também de termos esse olhar. Se você vê o seu filho ou juvenil entrando em espécie de situação em que ele se isola por si mesmo, pode ser que ele está enfrentando problemas de perseguição e bullying na sua escola, pode ser também que ele está enfrentando problemas pessoais em uma relação familiar, pode ser que ele também está enfrentando problemas de opressão por outras pessoas pelo fato de ser uma pessoa diferente. Há uma necessidade agora de você ter esse olhar em Cristo Jesus.
de observar também se o seu filho não está sofrendo de nenhum transtorno. E há uma necessidade de você procurar ajuda profissional, seja ajuda na própria psicoterapia, com os psicólogos, seja ajuda na própria questão do tratamento com os psiquiatras. Há uma necessidade de ter esse olhar, ou até mesmo a ajuda de um fonoaudiólogo, para que a pessoa então possa ter uma perspectiva de comunicação para com o outro. Então, esse olhar também deve ser um olhar acolhedor, um olhar da própria igreja, um olhar também seu, como pai, como mãe, como servo e serva, como professor e professora, ajudando o teu aluno a alcançar uma boa comunicação. Em segundo lugar, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: qual o alcance negativo da falta de comunicação? Em segundo lugar, você vai perceber, como proposta do pastor Jonas, que a falta de comunicação também gera prejuízos e esses prejuízos também podem alcançar o seio familiar. Hoje em dia, nós vivemos em um período, em um tempo em que as pessoas estão tão viciadas nas redes sociais que se esquecem da comunicação um para com o outro no seio familiar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos sobre a necessidade da comunicação afetiva, ou seja, da escuta acolhedora, da escuta amorosa, de saber ouvir e também conversar. Quando nós vamos para o texto bíblico, e eu estou aqui com o texto em mãos, Lucas capítulo 24, versículos 13 a seguir, você vai perceber a passagem bíblica após a ressurreição de Jesus que narra os dois discípulos no caminho de Emaús. Essa passagem traz um exemplo muito interessante. Você percebe que eles saem de Jerusalém, lugar da revelação, lugar do Cristo, lugar onde o Cristo foi crucificado, lugar do testemunho, e pós-morte, eles entendem então que devem voltar para casa. Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, eles descem de Jerusalém. Ao invés de estarem na presença de Deus, aguardando especialmente esse retorno, a promessa da ressurreição, eles voltam para Emaús tristes e cabisbaixos. E é interessante que o texto faz questão de dizer que Jesus se aproximou deles, eles não reconheceram que era Jesus, mas em todo o tempo Jesus ouviu atentamente, com a escuta amorosa, com a escuta acolhedora, os problemas desses discípulos. Se você olhar para a palavra, do versículo 18 ao 24, eles falam e Jesus não dá uma palavra. E é interessante como Jesus tem uma escuta acolhedora. No seio familiar, você vai perceber isso também, que nós também precisamos ter uma escuta acolhedora com os nossos filhos e com os nossos entes queridos. Olhando para o texto de Lucas capítulo 24, versículo 3 a seguir, depois que aqueles discípulos convidam Jesus para entrar na sua casa, eles então percebem no partir do pão que era Jesus. E quando Jesus desaparece, eles então retornam para Jerusalém, retornam para o lugar onde eles haviam saído. Aqui nós temos um exemplo tão profundo que a escuta amorosa, a escuta acolhedora também leva as pessoas a voltarem para uma comunicação afetiva, a voltarem para a sua posição, a estabelecerem então pontes de crescimento para a glória de Deus. Usa isso e deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora outro argumento, que é se comunicando então com sabedoria. No terceiro subtópico do segundo ponto, o pastor Jonas agora cita o exemplo da carta aos Colossenses, onde Paulo destaca que o evangelho seja então comunicado de forma agradável. A comunicação traz então equilíbrios de forma espiritual para as pessoas. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico também. Afinal de contas, nós somos pessoas formadas então de diversos saberes, de diversas comunicações. E aqui nós precisamos entender que a comunicação com sabedoria gera crescimento. Já o apóstolo Tiago também trata sobre um problema em sua carta. Ele fala sobre o perigo da língua, no caso da fofoca, daquilo que desagrada a Deus, que traz então, ao invés de crescimento, traz então destruição para a vida das pessoas. Pessoas que tentam acabar com o ministério das outras, pessoas que tentam então
retirar a autoridade do outro com comunicações que não são agradáveis. Não entre por esse caminho. Você vai perceber que pela palavra, a comunicação sábia, aquela que honra a Cristo. Tiago ainda fala que o falar do cristão seja sim, sim, não, não. Tratando então sobre essa relevância da sua intimidade, do seu ministério, desse falar, que tem o intuito então de edificar o próximo. Observe a primeira carta agora, com a escrita de Paulo, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 11. Você vai perceber que esse crescimento é gerado por uma boa comunicação. Avançando, vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos observar sobre esse argumento agora, resgatando uma comunicação saudável. Neste terceiro e último ponto, a nossa abordagem agora trata sobre essa perspectiva de resgatar uma comunicação saudável. Um texto bíblico que eu quero trazer como dica está em Salmo 133, versículo 1. Você pode ler até o Salmo inteiro, junto com os teus alunos, vale muito a pena. E o primeiro subtópico trata agora esse olhar de uma comunicação com os pais. Quando nós observamos agora nesse primeiro subtópico, especialmente nesse terceiro ponto, como proposto do pastor Jonas, existe uma falta de diálogo entre filhos e pais, ou seja, uma quebra de comunicação. A verdadeira e boa comunicação ela é tratada nesse olhar amoroso, tá? E é fundamental você observar essa comunicação afetiva junto com os teus pais e junto também com os teus filhos. O que facilita e o que constrói essa comunicação? Pontes de relacionamento, perdão, palavra de Deus, o incentivo das escrituras, claro também, escutar a necessidade deles, escutar também as suas questões e as suas dúvidas. Nesse detalhe, nós aprendemos que os nossos pais também podem nos ensinar coisas relevantes, porque eles têm experiência de vida que nós não temos. E aí a fundamentação de dizer aquilo que eu destaquei no início da aula, que nós precisamos construir pontes de relacionamento com pessoas mais experientes que nós. Se você olha para a construção, especialmente da cultura judaica, você vai perceber que os pais ensinavam os filhos uma profissão. Os pais ensinavam os filhos algo a levar para toda a sua vida. E o que eles ensinavam de forma oral, de forma relacional, através da comunicação, era passado adiante. A tradição oral, ela é fundamental para o povo judeu, especialmente porque ensinava os jovens o caminho a seguir. Lendo o texto de Provérbios, esses dias eu estava meditando sobre o texto de Provérbios, capítulo 1 ao 7, Salomão destaca especialmente sobre o princípio do jovem buscar a sabedoria e escutar aqueles que têm mais experiência. E a sabedoria, ela fala aos nossos corações e nos incentiva a aprender sobre Deus. Olha que coisa relevante que nós temos aqui. E esse vínculo familiar também é construído nesse crescimento. Daí a necessidade de valorizarmos esse vínculo também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos aprender agora sobre o vínculo da comunicação com a família. O resgate da comunicação não deve ser realizado apenas pelos pais com os filhos, mas também pelos outros membros da família. É necessário também você ter um tempo de apoio e acolhimento familiar. E daí a necessidade de você observar que é interessante tanto o pai como os filhos terem momentos familiares de conversa, de comunhão, de comida, de passeios também, de viagens, porque isso gera um vínculo familiar e uma conversa saudável entre pais e filhos, irmãos e irmãs, primos, tias. Isso gera uma comunicação e gera também o crescimento familiar saudável. Quando você observa isso nas Escrituras, você aprende que pela palavra de Deus nós crescemos em Cristo, pela palavra de Deus nós também aprendemos e pela palavra de Deus também nós aprendemos a construir pontes de relacionamentos duradouros. O vínculo familiar deve ser um vínculo de paz que dê testemunho para a glória de Cristo e isso também devemos aprender junto com os nossos alunos. Caminhando, o último subtópico destaca agora
sobre o nosso relacionamento com Deus, o teu relacionamento com o Senhor, a tua comunicação com Deus. No nosso terceiro e último subtópico aqui da classe dos juvenis, aprendemos então sobre o nosso relacionamento para com Deus. Você, como jovem juvenil, deve valorizar também o teu relacionamento, a tua comunicação com Deus. E vocês se comunicam com Deus por intermédio da oração. De três maneiras você pode ouvir Deus de forma clara. A primeira maneira, Deus pode falar com você através dos sonhos. É interessante isso. Eu estou falando aqui de sonhos espirituais, de coisas de Deus mesmo. Deus falar diretamente com você, como falou também com seu servo José, como falou com o próprio José, pai de Jesus, como também trouxe revelações profundas para os seus servos, o próprio Samuel, ouvindo a voz de Deus. Deus pode falar com você. Deus também pode falar com você através da sua própria palavra, as Escrituras. As Escrituras, a mensagem, a palavra de Deus, são então a fonte verdadeira e genuína que nós temos de ouvir Deus falar conosco na sua comunicação. Então você precisa valorizar as Escrituras, valorizar a palavra como meio de comunicação. Deus também pode falar com você através de pessoas. Deus pode usar profetas, professores da escola bíblica, pastores, para te orientar. E como você agora se comunica com Deus? Por intermédio da oração. Na oração, você fala diretamente com Deus. Então, nós precisamos ter uma vida de oração, ter um contato genuíno com Deus. E isso nos leva agora a uma verdadeira e genuína comunicação para a glória de Cristo. Concluindo a lição, nós entendemos que nós somos feitos para a comunicação, para termos relacionamentos, para criarmos relacionamentos, como proposta do próprio pastor Jonas. Isso faz parte das bênçãos que Deus estabeleceu para conosco, em nome de Jesus. E eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo próprio Spotify, pelo próprio YouTube. Você pode estar nos procurando. Até no TikTok a gente está lá, é só você colocar @Janderson Nascimento no Facebook. Fica à vontade para nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou ter o prazer em te receber ali em nome de Jesus. Toda quarta às 18 nós estamos postando essas lições para a tua edificação em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida e que o Senhor te use na palavra. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ensinar a Tua palavra e de aprender através da Tua palavra, comunicando o verdadeiro evangelho que honra o Teu nome. Abençoe o Teu filho, a Tua filha que está ouvindo essa aula, que está assistindo conosco, edifica-os e dê sabedoria na Tua palavra na hora da ministração. Pai, usa os Teus servos. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você texto da editora Mundo Cristão, Temperamentos Transformados, material excelente para você que gosta de estudar aí essa área da comunicação, conhecendo a si mesmo. Também quero indicar para você de forma muito especial o texto da editora Mundo Cristão também, esse aqui é a Jornada da Autodescoberta, material muito legal que nos ajuda a ter uma perspectiva bem interessante sobre essa área. Também quero indicar para você esse texto da editora Sextante, a comunicação, Vivendo a Comunicação Não Violenta, que traz uma perspectiva bem interessante sobre isso que nós estamos trabalhando com vocês. E também o texto do N.T. White, da editora Ultimato, Simplesmente Cristão. Material excelente para você que gosta de estudar aí e ler sobre esses assuntos que nós estamos trabalhando com vocês. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na nossa próxima aula, lição de número 8, onde nós vamos abordar sobre o seguinte assunto: como vencer as influências mundanas. Essa lição vai cair na próxima quarta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Então, ore por nós, vamos estar aqui juntos, sempre aprendendo da palavra de Deus.
Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta, em nome de Jesus, às 8 horas aqui no YouTube, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.